Queridos, nós estamos falando nesses últimos domingos sobre janelas de oportunidade. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mandimento, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, de uma tal forma que advenha uma grande abundância, uma grande abastança. E nós estamos falando que quando nós contribuímos, Deus abre janelas de oportunidade. É isso que nós temos falado nos últimos domingos. Mas nos últimos 2 domingos, nós começamos a falar sobre a chave do tempo. Por quê? Porque não tem como falar de janelas de oportunidade e não falar sobre o tempo. E nós falamos aqui que se existe algo comum a todos os seres humanos é o tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Todo mundo está dentro do tempo. Nesse exato momento, agora é 8h14:17. Em todo Suzano, é exatamente esse momento. E o tempo, ele tem algo interessante. Você não consegue atrasar, nós estamos falando do tempo cronológico. Você não consegue atrasar o tempo e nem adiantar o tempo. Quantas vezes aqui no culto de domingo eu olhei o relógio e falei, cara, que vontade de brecar o tempo, para a gente aproveitar ainda mais o que Deus está fazendo. Mas a gente não tem poder sobre isso. Mas a gente tem poder sobre o tempo quando a gente aprende a lidar com o tempo. Então a gente tem falado sobre isso, eu já coloquei no canal do YouTube a primeira pregação sobre o tempo, e essa semana eu vou colocar as segundas. Estão sendo áudios, porque a gente ainda não está conseguindo gravar, mas já compramos as peças que precisam para, na festa dos tabernáculos, a gente já está transmitindo de novo os nossos cultos. Amém? Então a gente já fez os investimentos que por enquanto precisam, já compramos aí os aparelhos. Mas por enquanto a gente está com os áudios. Então você vai poder durante a semana ouvir sobre essa questão do tempo. Qual é o segredo? Se eu e você queremos que o 2024 seja o ano da bênção, é aproveitar o tempo. E eu falei aqui que às vezes a gente fica assim, eu queria que o dia tivesse 25 horas. Você já teve esse sentimento? Você não consegue ter mais horas. Mas, na verdade, quando você diz isso, desculpa falar, mas a verdade é que você não soube administrar o seu tempo. A chave é a gente entender o tempo e saber administrar o tempo que a gente tem. Então existe o tempo diário, existe os meses, existe os anos. Eu falei para a Neide, cara, semana que vem já é festa dos tabernáculos, outubro. Novembro já está chegando. Daqui a pouco é dezembro e a gente já entra em 2024. Você já parou para pensar nisso? Parece que foi ontem que estava virando para o ano 2000. Já se passaram 24 anos. Parece que foi ontem que a Neide estava falando para mim que estava grávida. A Melissa vai fazer 16 anos. Esses dias ela estava na mesa, eu falei assim, Melissa, você já parou para pensar que num estralar de dedo logo você está com 20 anos? Ela regalou o olho e falou, é verdade, o que eu vou fazer com 20 anos? Falei, o que você vai fazer com 20 anos eu não sei, mas o que você precisa fazer com 15, eu posso te orientar. Porque o tempo passa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, o tempo passa. Agora, irmãos, o que eu e você precisamos entender? Nós crentes lidamos com 2 tipos de tempo. E eu quero que você entenda nessa noite que existem 2 tipos de tempo.
É importante você entender isso, para você entender por que nós celebramos as festas de Deus. E hoje, às 18 horas, começou mais uma solenidade, mais uma festa de Deus, chamada Yom Kippur, ou o dia da expiação, ou o dia do perdão. O Márcio falou um pouquinho aqui, que é um chamado ao arrependimento. Mas como a gente pode entender? Semana que vem nós já vamos estar celebrando tabernáculos. Dias atrás nós celebramos o dia da trombeta, Yom Teruah, e no final do ano nós temos mais uma festa, que é Hanukkah, e daqui a pouco já entra no outro ano e já começa novamente um ciclo de festas. Então o que você precisa entender? Existe o tempo cronológico, vamos assim dizer. Esse tempo cronológico é dias, meses, anos, horas, minutos, segundos. Daqui a pouco você vai olhar no relógio e vai falar: meu Deus, já está dando quase 9 horas. Amanhã você vai acordar cedo e vai olhar e falar: eita, deixa eu correr, porque eu tenho horário para entrar no serviço. Esse é o tempo cronológico. Quem vai fazer aniversário ainda esse ano? Levanta a mão assim, olha, tem um monte de gente que vai fazer aniversário esse ano. Quantos só vão fazer o ano que vem? Levanta a mão. Então, quando chega a data do nosso aniversário, a gente está celebrando um ano cronológico. Você está fazendo mais um ano de vida. Na verdade tem 2 aspectos. Ao mesmo tempo que você está fazendo mais um ano de vida, você está fazendo menos um ano. A gente não para pensar nisso, né? Que mais um ano de vida, na verdade, é menos um ano que você tem na terra, porque você está caminhando para o fim. Não é tenso isso? Mas fica alegre que você está fazendo mais um ano de vida, que o Senhor concedeu que você tivesse vivo sobre a face da terra. Existe o tempo cronológico, tudo bem? Mas agora olha para o irmão que está aí do seu lado e diga assim: existe um outro tempo que você precisa entender. Fala para ele assim: é o tempo das oportunidades. Irmãos, por que eu disse que nós crentes lidamos com 2 tempos? Quando Deus instituiu as festas, Ele disse assim: estas são as minhas festas. Levíticos 23, depois você vai ler em casa. Aqui nós não vamos ter tempo de ler. Mas Ele diz assim: estas são as minhas festas. A palavra festas, lá naquele texto, uma das palavras usadas é a palavra moed. Moed. Quando ele põe para o plural é moedim, que significa festas, mas que na verdade moed ou moedim é como se Deus falasse assim: estes são os meus tempos oportunos, ou seja, tempos que eu vou estar fazendo algo específico na terra. Então aqui eu quero introduzir um conceito para você. Todos nós temos o tempo cronológico, sim ou não? Só que Deus determina momentos que Ele vai interferir no tempo cronológico. E Ele vai fazer algo especial. Existem momentos nas nossas vidas que Deus vem e faz algo especial. Então vamos lá, primeira festa, Páscoa. Páscoa está atrelada à salvação. Sim ou não? Um dia você está lá, vivendo a sua vida baseado na música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu.
e está indo. Não sei para onde, mas está indo. Aí Deus vem e te encontra num tempo especial, numa janela que Ele abre, chamada janela da salvação. E aí você encontra com Jesus e a sua vida é mudada. O que Deus fez? Deus abriu uma janela de oportunidade para que você fosse salvo. Deus interferiu no tempo cronológico com o tempo oportuno dele para a sua vida. Está muito difícil de entender? O que eu quero que você entenda é que de tempos em tempos, Deus abre janelas para interferir no tempo físico, cronológico. E quando Deus faz isso, algo especial acontece. Por que Deus está falando tanto conosco sobre janelas de oportunidade? Ele está querendo dizer para a gente o seguinte: fiquem atentos, porque eu vou interferir, eu vou entrar no tempo de vocês e vou fazer algo especial. Algo que vai mudar a sua vida. Algo que vai te introduzir num novo tempo. E que se você não está atento, você pode perder. Jesus chorou, quando ele chegou em Jerusalém, ele chorou, e ele disse assim: você não entendeu o tempo da visitação. Jerusalém, Israel não entendeu que Jesus era um momento especial na vida deles. E eles rejeitaram. E aí depois Jesus diz assim: vocês não me verão mais, até que digam, Baruch rabá Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Irmãos, a cegueira de Israel dura 2000 anos. A nação perdeu uma oportunidade. E essa perca de oportunidade dura 2000 anos. Então você precisa entender que nós estamos vivendo nesse tempo cronológico. Essa semana você vai trabalhar, essa semana você tem horário para entrar no trabalho, você tem horário para sair do seu trabalho. Se você está desempregado essa semana, você vai entrar num site, você vai fazer um concurso, você vai entregar um currículo. De repente você tem um negócio, essa semana você tem uma reunião marcada. Eu não sei qual é o tempo cronológico seu nessa semana, mas uma coisa eu sei: Deus pode entrar nesse tempo cronológico e fazer algo especial, tão especial que você pode chegar aqui para dar um testemunho. Gente, eu estava assim, Deus fez isso. A gente precisa entender isso. A gente precisa ter isso no coração. O povo do mundo não tem isso. Eles não sabem entender isso. Para o povo do mundo só existe o tempo cronológico. Mas para aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem no Senhor, não tem só o tempo cronológico, tem o tempo das oportunidades. Tem os tempos especiais. Então quando Deus disse para Israel, celebre as minhas festas, o que ele estava dizendo era o seguinte: fiquem atentos, porque eu tenho momentos que eu entro na história de uma vida, eu entro na história de uma cidade, eu entro na história de uma nação, eu entro na história da humanidade, e eu faço algo especial. E as festas são só o quê? Um mapa, para vocês entenderem, quando eu abro essas janelas, e se vocês estiverem ligados, vocês vão receber o que essa janela tem a proporcionar. Então imagina, se alguém dissesse para você assim: fica atento,
porque na terça-feira, às 18 horas, algumas pessoas, aliás, vou usar o exemplo dos bombons. Você saiu da sua casa imaginando que você ia chegar aqui e poderia ter um bombom debaixo da sua cadeira? Quem daqui saiu de casa imaginando? Ninguém. Só que o bombom estava sendo preparado por pessoas aqui. Você chegou, sentou na sua cadeira e o Luiz chegou e falou assim: olha, tem algumas cadeiras que estão premiadas, tem um bombom debaixo. E aí você teve a surpresa de achar um bombom debaixo da sua cadeira. E para você que achou o bombom, foi um momento especial. Só que imagine que eu tivesse mandado uma mensagem no grupo e dito assim: olha, gente, quando você chegar no culto, fica atento, porque vai ter umas cadeiras que vão estar marcadas com uma fita, alguma coisa, e pode ser que elas tenham bombons. O que você ia fazer? Você já ia chegar procurando. Por quê? Porque eu te dei um mapa para facilitar. Então as festas são como mapas de Deus dizendo: nesse tempo eu faço algo que nos outros dias eu não faço. Ou ainda que nos outros dias ele faça, nesses dias ele faz de forma mais especial. E aí o que você tinha que fazer? Ficar ligado. Amém? Só que, como eu disse, nós estamos na festa de Yom Kippur. Hoje, 18 horas começou e vai até as 18 horas de amanhã. A gente fala que é uma festa, mas na verdade Yom Kippur é um dia de arrependimento. Vamos ler o texto? Levíticos 23, versículo de número 27. Aleluia. Levíticos 23, 27. Diz assim: mas ao 10º dia do 7º mês é Yom HaKippurim, o dia das expiações, o dia da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis ofertas queimadas. Então Deus disse assim: no 7º mês, quando você lê Levíticos, o 7º mês no calendário judaico, no dia 1º, vocês vão ter o dia da trombeta, vocês vão trocar trombetas. Semana passada nós celebramos aqui e os meninos tocaram 100 vezes, durante os 3 dias, 100 vezes o shofar foi tocado. Aí Deus disse assim: isso vai acontecer no 1º dia do mês, e Israel celebra o ano novo. Para eles entraram no ano 5784, eles celebraram o ano novo para eles. Aí Deus disse assim: contem 10 dias, e no 10º dia, vocês vão celebrar Yom Kippur, ou Yom HaKippurim, que significa o dia da expiação, ou o dia da propiciação. Primeira coisa que você precisa saber: Deus é um Deus detalhista. Fala para o seu irmão assim: Deus é Deus detalhista. Por que tinha que ser no 7º mês? Porque o número 7 na Bíblia representa algo completo. Então, no 7º mês, Deus estava dizendo assim: no 7º mês eu vou completar a minha obra na vida da nação de Israel. Mas eu quero já lançar uma palavra profética, que nesse mês é o mês que Deus está concluindo certas obras na sua vida.
Aí ele diz assim: a festa ou esse dia da expiação precisa ser no 10º dia. Pergunta para o seu irmão assim: por que tinha que ser no número 10? Por que, Simone, tinha que ser no 10º dia? O número 10 na Bíblia representa várias coisas, mas dentre as duas principais: julgamento, quando um tribunal de juízo se estabelece, e responsabilidade do homem. Então era como Deus dizendo assim: no dia 10, um tribunal de julgamento vai se estabelecer, e nesse dia o homem vai ter que assumir a responsabilidade dele pela sua vida diante desse tribunal. Irmãos, eu acho que tem uma mensagem que precisa voltar para o seio da igreja, no geral. Qual mensagem é? Que todos nós um dia vamos comparecer diante de um tribunal, para prestar conta da nossa vida. Aleluia, glória a Deus! Já dá um friozinho na barriga, não dá não? Jesus diz que a cada palavra que sai da sua boca vai ser julgada. Tudo que você já falou está sendo registrado no tribunal celestial. Tudo que você fez ou deixou de fazer está sendo registrado lá. Tudo. Até aquilo que ninguém viu. Até aquilo que ninguém ouviu. Está tudo sendo registrado lá. E agora? Irmãos, quando essa igreja foi inaugurada, eu tive uma experiência. Eu estava ali naquele canto ali, e na hora da adoração veio uma presença. E estava eu, o irmão da Neide, o pastor Alexandre, e juntos a gente teve uma visão. Eu via um leão vindo correndo aqui assim, ó, e na nossa direção. E foi um negócio tão real que quando aquele leão pulou, eu fiz assim e eu caí, Márcio. Pá! Caí e o meu espírito foi embora. E eu me vi, Zeninha, num lugar como se fosse uma biblioteca. E imagina estantes mais altas do que essas paredes, cheias de livros. E eu vi uma mão indo lá naquela estante, pegando um livro, e quando eu vi aquele livro, estava escrito assim, pastor Anderson, Márcio Gonçalves. E aí aquele livro se abriu diante de mim, e tinha um monte de coisa feia, escrita ao meu respeito. Coisas que eu fiz em oculto, no secreto. Nessa mesma hora, era como se eu estivesse aqui, e eu via vários anjos aqui, com livros, anotando. E o Espírito Santo falou assim: tudo que vocês fazem está sendo anotado. E está sendo colocado num livro. E a Bíblia fala que há o livro da vida e os livros. Você tem um livro com o seu nome lá no céu. E tudo que você faz, as caveirinhas que você já soltou, aquela toalha que você pegou e não devolveu, aquele trupicão na pedra que você deu, e você xingou até a 15ª geração da pedra, aquela esmola que você deu, aquele momento de dificuldade que você levantou as mãos para o céu e falou: Deus, eu vou te adorar.
Aquele momento que você tinha tudo para abandonar a fé, mas você permaneceu firme, está tudo anotado lá. Mas quando eu vi as coisas feias, Tainã, eu me desesperei. Só que sabe o que é interessante? Eu comecei a ver as páginas daquele livro, e começou a escorrer sangue assim, ó, no livro, nas páginas. E à medida que o sangue ia passando, todas as coisas feias iam sendo apagadas. E o Espírito Santo falou assim: todas as vezes que vocês se arrependerem, todas as vezes que vocês pedirem perdão, o sangue do meu filho apaga todas as vossas transgressões. Só que eu percebia que tinha algumas coisas escritas que, em vez de estarem na cor da caneta, elas ficavam douradas. E eu perguntei, falei: Espírito Santo, por que essas letras ficam douradas? Ele falou assim: isso é tudo que vocês fazem por amor de mim. Quando o sangue passa, isso fica escrito como se tivesse sido escrito com canetas de ouro. Aí, aquele livro começou a ser passado rápido, as páginas, as primeiras páginas, e eu percebi que o sangue ia descendo e ia limpando, e eu percebi que parte da minha vida eram de folhas que foram branqueadas, purificadas, mas tinham muitas coisas escrito em dourado, eram as coisas que haviam sido feitas para a glória dele. E aí eu entendi quando a Bíblia fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. É por isso que ele fala: confesse os pecados, porque quando os pecados são confessados, você é purificado, o seu livro é santificado, não fica nada contra você. Aleluia! Só que o que acontecia no dia de Yom Kippur, o dia do julgamento, o dia do tribunal, o dia da responsabilidade diante de Deus? No tabernáculo tinha a Arca da Aliança, uma peça desse mesmo tamanho, só que a diferença dessa nossa para que tinha no tabernáculo e depois no templo é que ela é uma peça de madeira revestida de ouro. A nossa é pintada com tinta automotiva dourada, mas a deles era de ouro. E essa peça que tem os querubins, que era chamado de propiciatório, era de ouro puro. Esses dois anjos eram de ouro puro. Irmãos, eu fico maravilhado com Jesus. Os cânticos que a gente cantou hoje falam disso aqui. Sabia? Pode falar não sabia. Mas você cantou coisas que acontecem ou aconteciam quando tinha o templo, aconteciam aqui na terra, mas acontecem nisso aqui no céu. O que era essa peça? Era a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Fala assim: essa caixa representava a presença de Deus. Se fosse na antiga aliança, você não estaria olhando para ela e nem eu estaria aqui. Essa caixa estaria no que se chama de Santo dos Santos, ou seja, ela estaria lá naquela parte com uma cortina. Ninguém podia ver essa caixa e permanecer vivo. Só que no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote, a maior autoridade espiritual da nação, tinha que fazer alguns sacrifícios, e nós não temos tempo de explicar, mas é algo maravilhoso, se a gente pudesse explicar.
Só que com sangue, ele passava um dia inteiro se santificando, se purificando. Por quê? Porque só uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, esse homem chamado de sumo sacerdote, que nos dias de Moisés foi Arão, e tiveram outros sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que foram responsáveis pelo julgamento de Jesus, eram sumos sacerdotes. Só esses caras, só o sumo sacerdote podia, nesse dia, através de muitos sacrifícios, entrar neste lugar onde essa arca ficava, e aí ele jogava 7 vezes o sangue sobre este lugar. Agora, o que eu quero que você entenda? Esse lugar, essa tampa, era chamada de o trono da misericórdia. Todas as vezes que você lê na Bíblia a expressão trono de misericórdia e trono de graça, quem está escrevendo está com isso aqui na cabeça. Porque isso aqui é a réplica do céu. Deus se senta num trono nas regiões celestiais, e tem 2 guardiões, 2 anjos, 2 querubins, que são os guardiões da presença de Deus. Agora, irmãos, o que isso significa? Que sem sangue, Everton, ninguém podia entrar aqui. Se o sumo sacerdote entrasse aqui sem sangue, ele morreria. Irmãos, semana passada a gente falou aqui sobre o reino de Deus. Eu estou numa fase da minha vida, ministério e vida pessoal, que Deus está abrindo a minha visão para a Bíblia, vendo Deus no aspecto de um rei. E aí muda muita coisa, a maneira que você enxerga os textos mudam. Por quê? Porque ninguém entra na presença de um rei de qualquer jeito. Vou te dar um spoiler. Você sabia que o dízimo só pode ser entendido de forma profunda se você começar a ver Deus como rei? Tem um texto que os caras chegaram para Jesus e falaram assim: é lícito pagar imposto a César? O que Jesus responde? Até os não crentes, o cara não sabe nada da Bíblia, mas ele sabe esse versículo. O que Jesus responde? Alguém lembra? A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo? O imposto que se tem que pagar a César, paga. Mas o imposto que se tem que pagar a Deus, pague. Os judeus entenderam que Jesus estava falando dos dízimos. Porque se César é um rei na terra, todos os cidadãos do reino de César têm que pagar tributo. E se Deus é o rei dos reis, todo cidadão do reino tem também que pagar tributo a ele. Mas, vamos voltar aqui. Isso ainda vai dar pano para manga. Vocês não sabem o balaio de gato que Jesus vai enfiar nós. Isso aqui é chamado de o trono de misericórdia e graça, que só podia ser acessado uma vez no ano, e não sem sangue, porque se aparecesse sem sangue, morria. Só que o que acontecia no dia de Yom Kippur? Era o dia em que a nação estaria diante do tribunal, para prestar conta do que fizeram durante
o ano. Imagine que Deus aparecesse aqui nessa noite, Jesus aparecesse aqui. Aí você está, e ele falasse assim: daqui um ano eu vou estar aqui novamente, para que você preste conta de tudo que você fez com a sua vida durante o ano a partir de hoje. Vocês ainda estão aqui? Como ficaria o seu coração? A Amanda já falou, desesperada. Você concorda comigo que isso ia ficar martelando na sua cabeça todo dia? E quando estivesse chegando perto do dia da prestação de conta, você ia estar desesperado? E que quando você entrasse aqui, a primeira coisa que você ia fazer era: Jesus já chegou? E aí o culto está andando, e você está assim cutucando o irmão, falando assim: parece que Jesus não vai vir. Ufa! Aí daqui a pouco um negócio começa a girar ali, ó. Igual lá do Doutor Estranho, sabe? De fogo. E aí você vê um pé saindo. E aí você olha para o irmão que está do lado e fala: Jesus está chegando. E aí ele chegasse, sentasse ali num trono, e os anjos chegassem e começassem a distribuir senha. 01 para Eusa, 02 para Amanda. E aí ele montasse uma tendinha aqui, e ele entrasse para aquela tenda, e aí aparecesse ali um contador de senha. Você recebeu a senha 50, o outro a senha 100, e aí daqui a pouco aparece lá no contador de senha 01, e o anjo chega e fala: 01. A Eusa já olha para o papelzinho 01. Como que você acha que a Eusa ia caminhar da cadeira dela até lá? Nem tá, a Eusa já está comendo a unha. E você vai percebendo que vai chegando o seu número. Agora, todo mundo ia ficar de olho, não só como a Eusa entra, mas como a Eusa sai. E aí a Eusa sai, e o anjo, ó, e você doido para saber o que aconteceu com a Eusa lá dentro. E aí chama 02, Amanda 015, 020, e você vai vendo que está chegando a sua hora. Era isso que a nação de Israel vivia, irmãos, e vive até os dias de hoje, porque muitos deles celebram Yom Kippur, mas eles entendem que esse é o dia que Deus estabeleceu para você prestar conta do que você está fazendo da sua vida dentro do tempo que você tem na terra. Então, como ninguém podia entrar, um cara, o sumo sacerdote, tinha um peitoral. Um dia eu vou pedir para o Mário vir com a roupa, ele tem uma roupa igualzinha do sumo sacerdote, para você ver como que era. 12 pedras, com o nome das 12 tribos. Ele sozinho entrava. Ele entrava representando todo mundo. Imagine que Jesus chegasse aqui, falasse que no próximo ano ele viria nesse mesmo dia, pedindo conta de cada um de vocês, mas ele dissesse assim: Márcio, no dia não vai ser nenhum deles que vai comparecer diante de mim, vai ser você que vai estar com o nome de cada um deles, e você vai entrar na minha presença para prestar conta do que eles fizeram com a vida deles.
mas você também vai prestar conta do que você fez com a sua vida. Só que nesse dia, o seu pecado, mas o pecado de cada um da nação vai ser julgado. Aí imagina, Jesus está aqui, está na tendinha, vocês estão aí, e eu chego assim e falo: gente, Jesus chegou, está lá dentro, e agora eu estou entrando, e eu vou prestar conta da minha vida, mas eu vou prestar conta de cada um de vocês, vou prestar conta do libertador de Israel, de tudo que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Eu estou entrando lá agora para prestar conta diante de Deus. Se eu não sair de lá vivo, significa que Deus rejeitou ou a mim ou a nação. E dependendo do veredito que nós tivermos lá dentro, nós podemos morrer. Entrei, olha para o seu irmão e fala assim: o AP entrou. Entrei na presença. Vocês não estão me vendo. Imagina como que vocês estariam do lado de fora. Imagina eu entrando. Segundo a tradição, no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote não podia dormir, porque eles tinham medo que o sumo sacerdote dormisse e pudesse ter algum tipo de sonho ou pensamento impuro, e isso desqualificasse ele. Segundo a tradição, o sumo sacerdote tinha uma corda amarrada no pé, e quando o Mário vinha com a roupa dele, você vai ver que na roupa tem uns sininhos. Por que tinha os sininhos? Porque enquanto o povo estivesse ouvindo um sininho, o sumo sacerdote estava vivo. Se o sininho parasse por muito tempo, era um sinal que o sumo sacerdote estava morto. Aí eles iam puxar a corda, só com os restos mortais do cara, ou só com o pedacinho da corda queimado. Por quê? Porque entrar na presença do rei de qualquer jeito pode custar a sua cabeça, ainda mais do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então imagina, entrei na presença de Deus, vocês estão ouvindo os sininhos, o Márcio está vivo, mas a expectativa é: o Márcio precisa sair, e quando ele sair, aí ele precisa estar com uma boa notícia, que Deus perdoou os nossos pecados. Então imagina, depois de eu não sei quanto tempo, o sumo sacerdote estava ali naquela presença, estava diante da arca, e diz o texto, que aqui entre os querubins, aparecia a glória de Deus. Então imagina, que comece a aparecer um redemoinho aqui de luz, e ali daquele meio, Deus falava com o sumo sacerdote, ou falava com Moisés. Então imagina, eu estou aqui, e começa aqui e desse lugar, Deus chega e fala assim: Márcio, não só você, mas como o meu povo está perdoado, por causa do sangue. Ouvi isso, estou saindo. Imagina quando eu saísse e chegasse aqui com um sorriso de orelha a orelha, e eu dissesse assim para vocês: o pecado de vocês está perdoado. Em outras palavras, a conta de vocês foi zerada. Irmãos, o que é Yom Kippur? É o dia que a gente pode se lembrar, é o dia que a gente deve se lembrar que nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Eu sou responsável pelo que eu faço na minha vida. Para de colocar a culpa nos outros. Você é responsável. Olha para o seu irmão e fala assim: eu sou responsável. Você é responsável por você. Principalmente os casais precisam entender isso.
Porque se é um lugar que tem dificuldade de assumir responsabilidade, é em casamento. Ah não, vocês são santinhos. Mas os casamentos, eu e a Neide só também aconselhamos casamento de outras igrejas. E Simone, os casamentos aqui a gente nunca nem aconselhou casamento aqui. Mas os casamentos que a gente aconselha de outras igrejas, é um costume do cara jogar a culpa na mulher e a mulher jogar a culpa no cara. E ninguém assume a responsabilidade. Só que diante de Deus, todos nós teremos que assumir as nossas responsabilidades. Não vai dar para terceirizar a culpa. Não vai dar para falar, mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Ele vai falar, tudo bem, mas você era responsável pelas suas atitudes diante das atitudes que o outro teve com você. Estão aqui? Então o dia de Yom Kippur é o dia da gente se lembrar, eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu vou ter que prestar conta diante de Deus das minhas atitudes. Aleluia! Só que eu quero frisar uma coisa, porque nós estamos falando de tempo. E Yom Kippur nos lembra que ainda hoje há um tempo para a sua conta ser zerada. E você ter um novo recomeço. O que Deus dava e ainda dá à nação de Israel sempre dá para recomeçar. Reveja o que você fez de errado e faça diferente. Mude, e é isso que a gente precisa entender, irmãos. Arrependimento não é só pedir perdão, arrependimento é mudar de mente, ou seja, mudar de comportamento. O que Deus espera, quando Ele te perdoa, Ele não te dá uma carta para você continuar pecando. Quando Ele te perdoa, Ele está te dando uma carta para você recomeçar e fazer a coisa da forma correta. Não, você ainda não entendeu, senão glória a Deus ia ser maior. A gente acha que quando Deus nos perdoa, Ele está dizendo para nós assim, não, fica tranquilo, pode continuar pecando. Se precisar, eu estou aqui para perdoar. Não, quando Ele te perdoa, Ele está dizendo para você o seguinte, tudo bem, eu estou reconhecendo que você errou. E eu estou te perdoando, saia daqui e não peques mais. Ou seja, muda a maneira. Se você é alguém que é caloteiro, não paga os outros, está sempre devendo, aí você vem e pede perdão para Deus. Deus me perdoa porque eu sou caloteiro, eu não pago, eu estou sempre. O que Deus espera de você? Ele te perdoa, mas que você saia desse estado de perdão, perdoado, e você pare de dever às pessoas. Isso é arrependimento. Não é você vir aqui, Senhor, me perdoa, eu sei que eu não pago ninguém, eu sei que eu estou sempre dando um calote, e passa o resto da vida dando calote. Irmãos, quantas pessoas hoje estão presas, encarceradas? Imagine se a gente fosse no CDP de Suzano, e eu tivesse autoridade para chegar lá e falar assim, vamos supor, tem 1000 presos lá. Imagine que eu chegasse assim e dissesse assim, hoje os portões estão abertos, a dívida de vocês está perdoada, os 1000 estão livres. Quantos que vocês acham que iam voltar para a vida do crime? Eu arrisco dizer, não vou dizer todos porque tem os crentes, mas vamos supor, quem não entendesse o que é perdão, ia voltar para o crime, porque ele ia achar que eu estava perdoando ele, para ele voltar para a velha vida. Agora quem entendeu ia falar assim, isso aqui é uma chance para mim mudar de vida. Dia de Yom Kippur era o dia, Deus não queria matar a nação,
Deus não queria julgar a nação. O que Deus queria dizer para eles era o seguinte: ei, haverá um dia que vocês vão ter que prestar conta. Então andem de forma decente, andem de forma digna da minha presença. E outra, teve o dia do perdão, vocês foram perdoados. O sumo sacerdote saiu e disse: olha, ele perdoou os nossos pecados, ele aceitou o nosso sacrifício. O que a nação tinha que entender? Nós precisamos mudar o nosso comportamento. O que nós fizemos de errado, o que nós fomos perdoados, nós precisamos mudar. Nós precisamos entender isso, irmãos. Por quê? Cara, tem tanta coisa que a gente podia falar. Eu estou igual o autor de Hebreus aqui, mas não tem tempo, porque isso é rico demais. Quando Jesus morreu na cruz e ele entrou no céu, ele derramou o sangue dele diante do trono de Deus. E aí a Bíblia diz o quê? Todos nós podemos entrar nesse lugar, no trono de Deus. Por que o seu pecado pode ser perdoado? Por causa do sangue de Jesus. Mas quando Deus te perdoa o seu pecado, Ele está te dando uma nova chance para você mudar de vida. Você reconhecer. Por isso que o dia de Yom Kippur era um dia de afligir a alma. O que era essa aflição de alma? Não era só ficar: ai Deus, Senhor, eu pequei. Não, peraí, eu pequei. Mas por que eu pequei? Por isso. Se o perdão for alcançado, a minha postura daqui para frente vai ser diferente. Era isso que Deus esperava da nação. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de você quando Ele perdoa os seus pecados por causa do sangue de Jesus. Ele espera que naquela área que você caiu, você se levante e não peque mais. Aleluia. Numa das canções nós cantamos sobre o trono de misericórdia e graça. Graça, a gente sabe, é favor imerecido. É favor imerecido. E isso é um pouquinho, tem coisa mais profunda, mas é favor que você não merece. Glória a Deus por isso. Hoje é isso que você precisa sair daqui. Mas eu quero frisar que esse lugar também é um trono aonde você pode receber misericórdia. O que é misericórdia? Quando você pede misericórdia para Deus, você está dizendo assim: Deus, coloca o seu coração na minha miséria e faz alguma coisa. Quando você vem diante da presença e fala: Deus, tem misericórdia de mim, você está dizendo para Deus: Deus, coloca o teu coração na minha miséria e me ajuda. Eu reconheço que eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não sei como, eu não tenho poder, e eu reconheço que só o Senhor pode, só o Senhor tem poder. Eu reconheço a minha miséria diante da tua grandeza, diante da sua realeza, diante da sua santidade. Põe o seu coração na minha miséria. Vamos abrir um texto. Cara, metade do que eu escrevi aqui não foi nada do que eu falei. Tá bom, Jesus, obrigado. Vamos abrir um texto que eu amo, é o texto da minha vida. Hebreus. Irmãos, eu amo o livro de Hebreus, é o livro da minha vida.
E esse texto é o texto da minha vida. Hebreus 4,16. Diz assim: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O livro de Hebreus foi escrito por alguém que na cabeça dele, Yom Kippur estava muito claro. Mais da metade do livro de Hebreus é baseado em você entender o dia de Yom Kippur. Se você entender o dia de Yom Kippur, você entende Hebreus. E se você quiser entender Hebreus, estude o dia de Yom Kippur. E se você quiser entender Yom Kippur, estude o livro de Hebreus. Mas o que ele está dizendo nesse versículo é: se achega. Em outro lugar ele vai dizer: Jesus abriu o caminho para nós chegarmos neste lugar, que é chamado de o trono de misericórdia e graça. Vem, pode chegar, vem com o seu pecado, vem com as suas falhas, vem com a sua culpa, mas vem pelo novo e vivo caminho, vem pelo sangue de Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote, vem. E aí ele fala assim: uma vez que você chegou, fica tranquilo, porque você vai receber misericórdia. Deus vai colocar o coração dele na sua miséria. O rei vai colocar o coração dele na sua miséria. O rei está colocando o coração dele na nossa miséria nesse dia de Yom Kippur. É por isso que se eu e você confessarmos os nossos pecados, a nossa vida é mudada e transformada hoje, agora, nesse momento. Por quê? Porque esse é o dia que o Senhor abriu a janela de oportunidade para que o meu e o seu pecado fosse perdoado e que o coração dele fosse conectado à nossa miséria. Só isso já seria tremendo. Mas olha o que o texto continua dizendo: e encontremos, essa versão está maravilhosa, encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Porque graça não é licença para pecar, graça é poder para vencer o pecado. Esse versículo é o que sustenta a minha vida. Foi o versículo que Deus me deu quando eu era um novo convertido e eu lutava com um monte de pecado, lutava com vontade de voltar para o mundo, lutava com vontade de voltar a beber. Quando todas as lutas, o diabo, tudo aquilo vinha em cima de mim, eu me lembro que eu estava no meu quarto ajoelhado, chorando, falando para ele: Deus, tem misericórdia de mim, coloca o seu coração na minha miséria. Ele me deu esse texto, Erasmo, e esse texto é o texto da minha vida, porque ali eu entendi que todas as vezes que eu pecasse, todas as vezes que eu errasse, eu tinha que ir lá para o trono e pegar esse poder que me ajudasse no tempo da necessidade. Nesse dia de Yom Kippur, Deus não está querendo nos afastar, Ele está querendo que a gente se achegue. Quando a gente ouve a palavra arrependimento, a gente tem uma tendência de achar que Deus está querendo matar todo mundo. Não, Deus está querendo dar vida. Deus está querendo dar vida para você. Deus está querendo dar vida para você. Deus está querendo te dar o poder para você vencer a luta que você tem enfrentado. Deus está querendo dar poder para você vencer a luta que você tem enfrentado. Deus está querendo dar poder para você vencer a luta que você está enfrentando.
Deus está querendo dar poder para você vencer a luta que você tem enfrentado. Deus quer te dar poder para que você vença. Mas para isso Ele está dizendo: ei, se acheguem, venham para cá, pode vir para o meu trono, porque nesse trono vocês vão receber misericórdia, vocês não vão receber castigo, se o coração de vocês estiver em reconhecer: somos miseráveis. Alguns irmãos vão passar a noite aqui, vão sair daqui só às 18 horas. Se amanhã, durante o dia, você quiser passar por aqui, ou se você quiser acabar o culto, se você quiser ficar mais um pouco, orando, está livre. Se antes de ir para o serviço, de repente você quiser passar aqui, conversa com o Márcio Lemes, com o João, fala: ó, eu vou estar passando aqui, por quê? Porque quando você chamar, de repente eles vão lá, abrem, você vai ter um tempo para orar, depois você vai trabalhar. Mas durante o dia, se você puder, vem ter um tempo. Vem ter um tempo para zerar a conta. Até às 18 horas de amanhã vai ter gente aqui, irmãos. Vem zerar a sua conta. Vem ter um tempo de reflexão. Vem rever a sua vida. Senhor, aonde eu preciso mudar? Qual é a postura que eu preciso ter para que a minha vida seja diferente, para que o meu casamento seja diferente, para que eu seja um pai diferente, para que eu seja uma mãe diferente, para que eu seja um líder diferente, um empresário diferente, um ser humano diferente? E reconhecendo a sua miséria, você vai falar: Senhor, eu preciso dessa graça, eu preciso desse poder. Por isso, irmãos, essa caixa é madeira, como eu disse, pintada de tinta automotiva. Ela não carrega poder algum, mas ela pode nos ajudar a entender o que está acontecendo no céu. E essa caixa vai ficar aqui. A partir de agora ela está aqui. Até às 18 horas de amanhã. Ela está aqui. Nós não vamos acender vela ao redor. Você não vai idolatrar, achar que essa caixa concede algum milagre. Mas por que ela vai ficar aqui? Porque se você for ter esse tempo de oração, você vai vir diante dessa caixa que representa o trono da misericórdia, para você visualizar de forma didática que você está acessando a presença de Deus, para Deus colocar o coração dele na sua miséria, na miséria da sua casa, da sua família, e que você vai receber graça e poder. Por quê? Porque em Yom Kippur toda dívida é zerada e uma nova oportunidade é dada. É em Yom Kippur que Deus bate o martelo de quem vive e de quem morre. É em Yom Kippur que Deus bate o martelo e decide o que vai acontecer nas nações e nas famílias durante um ano. Deus faz isso todos os dias? Sim, mas tem um dia especial. Nesse exato momento, as janelas de oportunidade para uma nova vida estão abertas. Hoje, no dia que se chama hoje, Osmar, nós temos uma oportunidade para zerar. Não importa o que você fez, o importante é o quebrantamento do seu coração e dizer: Deus, põe o seu coração na minha miséria e me purifica com o teu sangue e me dá a graça para que eu tenha um novo estilo de vida, para que eu saiba aproveitar o tempo que o Senhor tem me dado de forma sábia. Vocês estão aqui ainda? Nós vamos tomar a ceia do Senhor agora.
E o que é essa ceia? É o sangue de Jesus colocado diante da presença, que nos habilita a entrar na presença dele. Oh, irmãos, como a gente precisava entender que isso é muito poderoso. A maior bênção que nós poderíamos receber de Deus é podermos entrar na presença dele. É podermos ter o Rei dos Reis como nosso amigo, como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Aleluia. Vamos tomar a ceia? Quero lembrar vocês, hoje é um dia de arrependimento, mas não é para ser um dia de condenação, é para ser um dia de salvação. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Sou. Você está com a ceia? Fale com o Senhor. Fala para Ele abrir o seu coração, a sua mente. Fala para Ele revelar para você no que você tem errado. Quais são os seus pecados? No que você tem pecado diante dEle? Fala para Ele falar com você. Abra o seu coração, fala: Senhor, hoje é um dia que uma janela está aberta, e eu não quero perder a oportunidade de reconhecer os meus pecados. Hoje é o dia que você pode se colocar como um sacerdote da sua família, pedindo perdão pelos pecados da sua família, pedindo perdão pelos pecados do povo de Deus. Sabe, irmãos, às vezes quando eu vou orar, eu entro na presença dEle, eu não entro só para apresentar os meus pecados, mas eu entro para apresentar os nossos pecados, porque o seu pecado é o meu pecado. Esse também é o dia que a gente se lembra que é o pecado da nação. Não é só o meu pecado, é o nosso. Se o meu irmão peca, sou eu também que estou pecando. Se os nossos irmãos da Assembleia pecam, é o libertador que também está pecando. Se é os irmãos da Bola de Neve, se é os irmãos da Presbiteriana, se é os irmãos da Missão ID, da Renascer, da Burn, da Lagoinha, seja qual denominação for, é o meu pecado. Então que nesse dia você possa ter um tempo para orar e pedir perdão pelos pecados da sua família. Tenha um tempo de oração, mas não é para falar: Deus, perdoa os pecados da minha família, o meu pecado. Não, dá nome. Porque nesse dia o sumo sacerdote abaixava e confessava os pecados na orelha do animal que haveria de ser morto. E ele falava os nomes. Pensa quanto tempo ele não passava. Jesus é representado nesse animal. A gente precisa falar o nosso pecado na orelha dele.
nos ouvidos dele, falar o nome, dar nome. Senhor, me perdoa pela fofoca, me perdoa, Senhor, pela falta de perdão, eu não consigo perdoar fulano, ciclano e beltrano. Senhor, eu ainda carrego mágoa de fulano, ciclano e beltrano. Senhor, eu tenho problema nessa área. Senhor, o meu problema é a fofoca, o meu problema é o juízo, o meu problema é julgar. Senhor, o meu problema é que eu não consigo permanecer firme. O meu problema, Senhor, é que eu cometo isso, cometo aquilo. Fale, é você e ele no trono da graça. Todo mundo já pegou, está faltando ainda cálice, pão. Todo mundo pegou, está faltando. Pai, graças te damos pelo corpo e pelo sangue. Verdadeira comida e verdadeira bebida. Senhor, obrigado porque nós podemos chegar diante do trono da graça, pelo teu sangue, pelo novo e vivo caminho. E essa ceia nos lembra, Senhor, que quando chegamos diante do trono, nós encontramos graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Nos lembra que a nossa conta pode ser zerada hoje. O Senhor está me dando uma nova oportunidade, Deus. Quando eu comer do pão e beber do cálice, eu vou me levantar para uma nova oportunidade, para ver tudo aquilo que eu fiz de errado e fazer tudo diferente, tudo novo, não pela minha força, mas pela tua força, Deus. Coloca, Senhor, nessa noite os olhos na nossa miséria e nos concede poder, em nome de Jesus. Coma da carne e beba do sangue. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Se você tiver horário, precisar ir embora, irmãos, está abençoado. Amém? Mas eu quero te dar liberdade, se você quiser sair do seu lugar, vir até aqui à frente, como um símbolo. De repente você está precisando que Deus coloque o coração dele na sua miséria. Essa caixa nessa noite está representando o trono de misericórdia e graça. Se você precisa que ele coloque os olhos dele, o coração dele na sua miséria, se você precisa de graça, de poder para vencer as dificuldades que você tem enfrentado, eu quero te dar a liberdade de sair do seu lugar, vir aqui à frente, se prostrar. E essa caixa vai representar o trono de misericórdia de Deus. Nesse dia de Yom Kippur, que a janela de oportunidade, janela de perdão, janela de um novo começo está aberta. Se você quiser, pode vir, pode vir. Se você quiser ficar no seu lugar, nós já vamos estar encerrando, a não ser que você precisar ir, mas nós vamos estar orando agora. Eu sinto que tem gente aqui precisando de se achegar nesse trono, de ver Deus colocando o coração dele na sua miséria, na sua necessidade. Esther do Márcio, traz sua prima aqui, arrasta ela para cá. Enquanto eles louvam ao Senhor, vai falando com o Senhor.
Eles vão estar louvando e você vai falando. Se você quiser dobrar o seu joelho aí onde você está, fique à vontade. Mas se você quiser vir, venha, como um ato de você estar colocando a sua miséria diante do trono de Deus. Colocando a sua família, colocando a sua casa, porque nós vamos entrar num tempo especial.